Você já fez dieta, provavelmente mais de uma. Cortou o pão, cortou o doce, tomou o chá que prometia milagre, foi à academia por algumas semanas e mesmo assim, quando olhou no espelho ou subiu na balança, o resultado não veio do jeito que você esperava. Se você se identificou com isso, eu quero que você saiba uma coisa. O problema não é você. O problema é que ninguém nunca te explicou direito como o corpo funciona. E sem entender isso, pessoal, qualquer dieta vira sofrimento. Hoje eu vou te mostrar os 5 métodos que a ciência já comprovou de serem os mais eficazes para perder gordura de verdade, de forma bem clara e sem complicação, sem sofrimento desnecessário. São métodos que funcionam para a maioria das pessoas, que tem uma rotina, que tem família para cuidar, que não tem 2 horas para ficar dentro de uma academia. Então fica até o final porque o método número 3 é o que mais surpreende todos os pacientes e que a maioria das dietas que você já fez ignorou completamente. Pode ser exatamente o que faltava para você. Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos lá. Primeiro método, déficit calórico inteligente. Comer menos sem passar fome. E esse é a base de tudo. Mas calma, porque não vou te pedir para ficar contando caloria de tudo que você come. Vou te explicar de um jeito muito mais simples. Pensa assim, o seu corpo é como uma conta bancária de energia. Todo dia você deposita energia comendo e todo dia você gasta energia vivendo, respirando, se movendo, pensando. Quando você gasta mais do que você podia, o corpo vai buscar o dinheiro no que está guardado. E onde está esse dinheiro guardado? Na gordura. O déficit calórico é simplesmente gastar um pouquinho mais do que você come. Não precisa ser radical, não precisa passar fome. Na verdade, quando o déficit calórico é muito grande, quando você come muito pouco, o corpo entra em modo de economia, como se você tivesse cortado tudo nos gastos e o corpo resolve guardar tudo que pode. Aí a balança acaba travando. O segredo, pessoal, é um déficit moderado e sustentável. Na prática, isso significa fazer escolhas um pouco menores. Uma porção um pouquinho menor de arroz, trocar o suco pela água na maioria das vezes, reduzir os beliscos entre as refeições, pequenos ajustes que somados fazem uma diferença enorme ao longo do tempo, sem que você sinta que está se privando de tudo. Uma forma bem prática de começar sem cortar nada é usar um prato menor. Estudos mostram que o tamanho do prato influencia diretamente o quanto a pessoa come, e o cérebro fica satisfeito com a visão do prato cheio, independentemente do tamanho. Portanto, comece a praticar isso, coma em um prato menor que eu tenho certeza que você já pode começar a entrar num déficit calórico bem mais saudável. Método número 2. Proteína em toda a refeição. E antes que você pense que isso é coisa de academia ou de gente que quer ganhar massa muscular, deixa eu te mostrar por que a proteína é uma das maiores aliadas para perder gordura corporal. Pensa na proteína como um tijolo. Quando você constrói uma casa, você precisa de tijolos para as paredes ficarem em pé. O seu corpo funciona parecido. Ele precisa de proteína para manter os músculos, que são as paredes da estrutura. E o músculo, mesmo em repouso, queima gordura. É como se cada quilo de músculo que você tem fosse uma lareira acesa dentro do seu corpo, consumindo gordura o tempo inteiro. Mas além disso, a proteína tem um poder que nenhum outro nutriente tem da mesma medida. Ela sacia. Quando você come a proteína em quantidades adequadas, óbvio, os hormônios da fome ficam controlados por muito mais tempo. Você não fica com aquela vontade de beliscar 2 horas depois da refeição. E tem mais um benefício. O corpo gasta mais energia para digerir a proteína do que digerir os carboidratos e gorduras. É como se a proteína cobra uma taxa maior para ser processada. E essa taxa é cobrada em calorias. Você come e já queima parte da caloria do que comeu só na digestão. Dica prática. Em cada refeição, coloque uma fonte de proteína no prato. Pode ser ovo, frango, peixe, carne magra, proteínas vegetais como feijão, lentilha, iogurte natural, queijo, cottage. Não precisa ser muita quantidade, apenas
um pouco já começa a fazer a diferença. Vamos para o método número 3, jejum intermitente adaptado. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei para você que o método número 3 é o que mais surpreende? Então vamos lá. Vamos falar do jejum intermitente feito de maneira inteligente. Antes, eu sei o que você pode estar pensando. Rodrigo, eu não consigo ficar sem comer, eu passo mal. Então deixa eu te explicar. O jejum intermitente não é uma dieta, é uma janela de tempo. É uma ideia simples. Você concentra as suas refeições em um período do dia e deixa seu corpo descansar do processo da digestão no restante de tempo. Pensa mais ou menos assim. Quando você está sempre comendo, o corpo fica sempre ocupado processando a comida o tempo inteiro e nunca tem tempo de ir buscar a gordura guardada. É como uma empresa que fica recebendo mercadoria o dia inteiro e nunca tem tempo de organizar o estoque. O jejum dá esse tempo para o corpo organizar o estoque, ou seja, usar a gordura que já está lá. O modelo mais simples e mais estudado é o 16/8. Você fica 16 horas sem comer e tem uma janela de 8 horas para fazer suas refeições. Parece muito, mas na prática é muito tranquilo. Se você janta às 19 horas e toma seu café da manhã no dia seguinte às 11 horas, você já fez 16 horas de jejum. Você dormiu boa parte desse tempo e ele é contado na estrutura. Para mulheres acima dos 45 anos, o jejum tem um benefício adicional importante. Ele melhora a sensibilidade à insulina, que tende a cair nessa fase da vida, especialmente por conta das mudanças hormonais. E insulina funcionando bem, melhora significativamente como ele processa e queima gordura corporal. Uma atenção extremamente importante aqui: o jejum intermitente não é para todo mundo. Se você tem diabetes, pressão baixa, histórico de problemas gástricos ou está em algum tratamento de saúde, conversa com seu médico, pelo amor de Deus, antes. E nunca comece com 16 horas logo de cara. Vá aumentando gradualmente. Comece ficando sem comer por 12 horas, 8 horas, depois vá aumentando, mas sempre com acompanhamento médico e nutricionista. Não pode fazer sozinho porque pode dar problema. Método número 4, movimento do dia a dia. Esse pode te aliviar demais, então presta atenção. Não estou falando de ir na academia. Não estou falando de correr 5 quilômetros todos os dias. Estou falando de uma coisa que os cientistas chamam de NEAT. O que significa em português? O gasto de energia de todas as atividades que você faz fora do exercício formal. Pensa assim, o seu corpo é como um carro que está sempre ligado. Mesmo parado, ele consome combustível. E quanto mais você se mexe, mesmo que seja andar pela casa, subir escada, fazer a faxina, ir a pé até a padaria, mais combustível ele consome. Esse combustível é a gordura. Estudos mostram que pessoas que se movimentam mais ao longo do dia, mesmo sem fazer exercício formal, podem queimar até 300 ou 400 calorias a mais por dia do que pessoas sedentárias. Ao longo de um mês, isso equivale a muita gordura a menos. Então, na prática, tente fazer as coisas a pé. Suba uma escada ao invés de usar o elevador, faça uma caminhada de 20 a 30 minutos após o almoço, levanta um pouco da cadeira a cada hora, se movimente mais. Método número 5, sono e estresse. 2 mecanismos que podem ou te ajudar ou te sabotar. Esse é um método também que muitas pessoas no consultório se surpreendem, porque cuidar do sono e do estresse é muito importante. Sim, se você dormir mal e viver estressado ou estressada, faz você engordar. Quando você não dorme bem, o corpo produz mais de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome, e menos um hormônio chamado leptina, que é o que avisa o cérebro que você está satisfeito ou satisfeita. E o resultado, você acorda com aquela fome que não passa, aquela vontade de comer algo mais gostoso, aquele desejo de doce que você não consegue ignorar. Então não é fraqueza, são apenas os seus hormônios desregulados. E o estresse faz algo parecido. Quando você está estressado ou estressado com filho, marido, trabalho, contas para pagar, o corpo libera o hormônio chamado cortisol,
E o cortisol é útil em algumas situações de perigo real, mas quando ele fica muito alto o tempo inteiro, ele manda o corpo guardar a gordura. E adivinha o local onde ele prefere guardar? Na barriga, naquela pochetezinha que incomoda muita gente. Então, vamos pensar que o cortisol é como se fosse um segurança exagerado. Ele acha que você está em perigo e começa a guardar tudo, energia, gordura, só por precaução. O problema é que ele não sabe distinguir o perigo de um leão, por exemplo, ou o estresse do dia a dia. Para ele, tudo é ameaça. O que fazer então? Tente dormir entre 7 a 8 horas por noite, mesmo horário, com luz apagada, um ambiente um pouco mais frio e reserve uns 15 minutinhos do seu dia para algo que te der prazer. Uma xícara de chá, uma música mais calma, uma conversa, meditação, para você diminuir o estresse do seu dia. Se você quer agendar uma consulta online comigo, deixa aqui nos comentários ou me chama no meu Instagram ou WhatsApp, o que você preferir, e vejo vocês aqui no próximo vídeo.